Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Que as bênçãos de Jesus e de Maria Santíssima possam nos envolver. Que possamos todos nós esquecer um pouco as atribulações, o WhatsApp, o smartphone, as redes sociais. Que possamos verdadeiramente nos conectar com essa ambiência. Esta casa ela foi preparada adredemente pelos benfeitores. Tudo foi cuidado com muito carinho para nos receber. Muitos amigos espirituais se ocupam de nos amparar, nos fortalecer, nos nutrir de fluidos amorosos, nos ajudar a passar por essas situações atribuladas que todos estamos passando. Eu ainda não sei quem é que está aqui com o bilhete do playground. Porque todos estamos inscritos em experiências que nos, seja numa perspectiva individual, particular, seja na perspectiva coletiva, estamos todos vivenciando processos de despertamento. É isso que está acontecendo agora. Estamos inscritos em experiências de despertar. E muitas vezes ficamos desanimados. Permitimos que a nossa psique, o nosso pensamento e o nosso campo emocional se contamine por ideias, pensamentos de desesperança. Como se o nosso orbe, o nosso planeta e a nossa humanidade não tivesse um condutor, não tivesse um comando, uma direção. Jesus nunca soltou o leme da nossa condução moral e espiritual. No entanto, hoje, estamos passando por situações que permitem que tudo apareça. Estamos exatamente na iminência de uma grande transformação. Quando deixaremos de ser, como os senhores já devem ter ouvido aqui, um plano de provas e expiações para ser um plano de regeneração. Então, quando há necessidade, quando chega a época da mudança, tudo que estava oculto precisa aparecer. Porque eu só posso mudar aquilo que eu estou dando conta, que eu estou percebendo. Não posso mudar o que está oculto, o que eu não sei, o que eu desconheço, a menos no nível de inconsciência. Eu sei que existe, mas eu quero permanecer inconsciente disso, eu não quero ver isso. Mas o que está acontecendo com a gente? Está tudo sendo mostrado. E aí nós estamos vendo, por exemplo, se destacando, e pessoas, e posturas, e condutas, que parece que a gente está querendo virar o barco e voltar lá, até para a Idade Média. Às vezes eu fico ouvindo umas pessoas falando assim, meu Deus, será que essa criatura saiu da Idade Média direto para cá e perdeu o iluminismo? Não sabe todo o trabalho que deu para a gente chegar até aqui? Como é que essa pessoa está querendo renegar esses valores de humanidade? Em nome de quê? Mas, na verdade, o que está acontecendo é que é preciso emergir tudo que existe dentro da gente. Para que nós percebamos o que precisa mudar. Porque nós dizemos que amamos a Jesus. E Jesus é o príncipe da paz. E o evangelho do Cristo é um evangelho de fraternidade, de amorosidade, de generosidade. Então eu preciso perceber o que há em mim que não se coaduna com esses valores divinos, porque Jesus é a expressão máxima do evangelho num ser humano. Jesus presentifica o evangelho, que não é dele, é de Deus. O evangelho
é a expressão das leis divinas. As leis divinas, elas são um código moral, um código ético, interplanetário. A gente está sempre falando isso. As leis divinas, o Evangelho e a doutrina espírita, que é o Evangelho do Cristo, que se abre como uma rosa perfumada, todas as suas pétalas se mostrando. O que Jesus não pôde fazer naquele tempo, porque não havia maturidade psicológica, compreensão. E então ele fala sobre a perspectiva das parábolas. Hoje, com o Espiritismo, a gente percebe numa dimensão mais ampliada. Então, a gente está sendo convocado agora para viver uma experiência de religiosidade inteira, e não de aparência. Eu não sou cristão porque eu digo que sou cristão, como na mensagem aqui do exórdio. Não é momento mais para a aparência de religiosidade. Estamos sendo convocados a sentir o Cristo nos seus valores, os princípios, a dimensão ética do Evangelho. E todos os dias pensar, fosse Jesus aqui no meu lugar, o que Jesus faria? Estivesse o Cristo passando pelo que eu estou passando, como é que ele agiria? Ah, mas o Cristo é o Cristo, eu não sou o Cristo. Você é convidado a ser crístico. Porque o sacrifício de Jesus, o governador do orbe, o nosso rei solar, encarnar entre nós e personificar a ética universal, não é para você ficar colocando ele ali num pedestal adorando, para a gente ficar nessa postura infantil de mera adoração. O Cristo é para ser sentido. E o Evangelho é para ser interpretado e implantado em nós. Não é no outro, não. Sua tarefa não é implantar o Evangelho em pessoa nenhuma. Você primeiro. Porque você não terá moral nenhuma de falar do Evangelho se você não tiver, pelo menos, decidido ser uma pessoa melhor. Então, não se pede que nós, em Espiritismo, sejamos anjos. Uma carinha de anjo, de pessoa boa. Se pede que tomemos uma decisão. Consciente, responsável, adulta. Pegar as rédeas e deixar de ser mendigo. Deixar de ser coitado. Parar de mendigar e assumir responsabilidade e caminhar com elegância. Isso é ser espírita. Isso é a fé espírita. A gente não tem fé porque a gente acredita em Deus, que a gente acredita em reencarnação. Aqui, essas coisas a gente sabe. Não é uma experiência de fé. É uma experiência cognoscente. Eu sei que sou um espírito. Eu sou um espírito. Quem tem dúvida que é um espírito? Aqui. Você sabe que você é um espírito, não é? E que está reencarnado em mais uma reencarnação. Você sabe que você não morre, não é? Que não existe a morte. Tudo isso aqui a gente, o quê? A gente sabe. Então, é outro nível do jogo. É outro degrau, é outra situação. Nós não estamos mais trabalhando essas questões dentro de uma perspectiva de fé. Então, como é a fé espírita? Como é que a gente vive a fé? É quando a gente começa a entender o Evangelho como uma proposta ética existencial. Que Jesus está falando ao nosso coração.
e que ele não veio para falar a multidões, e veio para todos, mas ele veio para tocar o coração de cada um. E a gente precisa começar a pensar Jesus, estudar Jesus, ler o Evangelho. Eu agora implementei uma dinâmica cotidiana de estudo, porque Espiritismo se estuda, viu? Quando a gente não estuda a doutrina espírita, a gente descamba para uma vivência espiritualista superficial. E aí a gente fica atrás de médium, achando que médium é um ser divino. A gente fica atrás de coisas mágicas. A gente fica procurando os espíritos para que eles digam o que a gente deve fazer. Não é não? Nós, porque ainda somos muito infantis, a gente tem muita necessidade de iconizar, ou seja, de adorar pessoas, ou mesmo escolher personalidades para que elas sejam o nosso modelo. E a gente se segura ali, a gente vai buscando. Então, a gente iconiza. Então, eu gostaria de dizer que, neste momento, o Espiritismo, ao menos no Brasil, vai mudar de fase. Nós não estamos mais dentro de um momento no Espiritismo, ao menos aqui no Brasil, não em outros países que ainda têm necessidade de certas aparências da mediunidade, de médiuns como o nosso Peixotinho, que era um médium de materialização luminosas. Os espíritos se materializavam iluminados, você podia tocar, apertar a mão do espírito. Uma mediunidade perigosíssima, porque se acendesse a luz, ou alguém abrisse a porta, ele poderia perder, no momento que ele estava fornecendo o ectoplasma, uma parte do corpo. Poderia até desencarnar. Ele perdia 4 quilos cada sessão de materialização. Então, é por isso que esta mediunidade de materialização ela é mais rara. No entanto, ele iria reencarnar na Rússia para ser médium de materialização. E foi suspensa por causa do desenvolvimento da tarefa lá no Peixotinho. Então, ele ainda não reencarnou. Porque lá precisa ainda. Aqui a gente já teve Chico, Dona Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, Divaldo, Peixotinho. A gente está em outro momento. Então, para nós, somos convidados a não ser espíritas por causa das maravilhas da mediunidade, mas ser espíritas por causa de Jesus, por causa do Evangelho. É por isso que estamos diante dos escândalos que estão aparecendo aí, vinculados a médiuns, que é para que a gente desperte. Porque o médium é simplesmente um atormentado. É uma pessoa que está passando por um processo de reequilíbrio psíquico, emocional e perispiritual através do serviço anônimo, discreto, mediúnico. A mediunidade não se presta ao espetáculo, ao círculo, nem à adoração. E a maior caridade que você pode fazer por um médium é não bajulá-lo. Palestrante também, viu? São os mais perturbados da doutrina espírita. Então, é muito importante que a gente... Isso aqui está meio... Muito importante que a gente comece a pensar uma forma mais madura de sermos cristãos e espíritas. Começar a entender as coisas, a estudar. Então, por exemplo, eu estudo todo dia. Eu não estudo, eu não digo assim, eu vou tirar hoje o dia para estudar. É todo dia. Como? Todo dia, uma questão do Livro dos Espíritos. Todo dia,
1 ou 2 páginas de André Luiz. E agora, todos os dias, uma página do Evangelho, fora do Espiritismo. O Evangelho puro. Porque a gente precisa estudar, a gente precisa começar a pensar. Então, eu faço esse preâmbulo, isso é só o preâmbulo do estudo de hoje, para nos convocar, para a mim também, a nós todos, a juntarmos os nossos joelhinhos, levantarmos para uma postura mais elegante na vida, começarmos a dar testemunho de que somos espíritas. Eu sou espírita e continua a mesma peste, não está valendo, não. Você tem que começar a mudar. Tem que começar a fazer um trabalho, uma poética dentro de você. E aí é preciso perceber as ocorrências da existência como circunstâncias motivadoras dessa iluminação. Então, hoje, a gente vai trazer a reflexão como exemplo da mensagem principal, né, do estudo. A gente vai fazer referência a uma arte japonesa chamada Kintsugi. Quem já ouviu falar? Na Idade Média, o imperador, que era budista, porque o budismo é a religião predominante no Japão, ele tinha uma cuia, uma porcelana de tomar chá, de porcelana, muito antiga, que vinha atravessando gerações na sua família. E vocês sabem que no budismo, a cerimônia do chá é uma cerimônia religiosa. É um ritual religioso. Então, a sua cuiazinha de tomar chá caiu no chão e quebrou-se. Ele juntou os cacos e pediu aos seus servos que consertassem-na. Os servos vieram, então, com as partes quebradas, amarradas por cordas. O que não ia funcionar, o chá iria cair. Então, ele disse, não, isso aí não vai dar jeito. Dê um jeito de consertar, porque eu quero continuar usando essa porcelana. E aí os servos, então, tiveram a ideia de fundir as partes quebradas, umas às outras, com o ouro. O resultado é que a porcelana, ela ficou mais linda do que ela era. Ela adquiriu formas especiais, exatamente porque onde estavam as rachaduras, agora via-se o brilho de quê? Do ouro, sugerindo imagens que não existiam antes nela. Então, se a gente for fazer uma espécie de associação com os nossos processos existenciais, a gente pode dizer que todas as vezes que nos quebramos, que ocorrem conosco circunstâncias difíceis, dolorosas, de perda, de sofrimento, quando a gente se despedaça e a gente faz o trabalho resiliente de juntar os nossos cacos e a gente tenta recompor, quando a gente se refaz, a gente não é a mesma pessoa. Lá onde doeu, lá onde quebrou, foi feito um kintsugi na nossa alma. Um fio de ouro está juntando os nossos caquinhos. Então, o espírita, ele percebe as provas, as dificuldades, os processos existenciais sob essa perspectiva. Ele enverga,
mas ele não quebra. Nós poderemos envergar diante das pressões dolorosas da existência. Mas a gente não quebra porque nós temos fé. E então a gente chegou no ponto do que significa a fé espírita. Porque estamos passando por situações difíceis, porque elas têm um sentido para mim. Aquela situação, ela me assinala. O que está ocorrendo na minha vida está apontando para um aspecto da minha personalidade que precisa ser iluminado. Então, eu estou inscrito numa experiência que me ajuda a despertar. E aí os senhores e as senhoras sabem exatamente onde está a matéria-prima do artesanato de vocês. Por isso, espíritas, nós não pedimos aos espíritos para evitar que passemos pelas provas. A gente não pede para os espíritos resolverem os problemas para a gente. Isso não é espiritismo. O que é que a gente pede? Primeiro, luz, discernimento, para perceber a situação. Porque muitas vezes, quando estamos passando pelas situações complicadas, dolorosas, a gente fica como que o campo emocional obliterado. A gente fica sem perceber. Então, o primeiro movimento nosso deve ser do recolhimento e da oração. Recolher-se, procurar se conectar. Naquele momento mais difícil da sua existência, o mais difícil, se você pudesse ver os benfeitores espirituais que estão ao seu lado, torcendo para que você passe de forma elegante pela prova, querendo ajudar, você não está só. Então, os processos existenciais, eles estão para nós como se fosse uma argila. Algo que eu preciso modelar, eu preciso trabalhar. Eu não posso virar as costas. Repare que se eu venho há alguns séculos me digladiando com uma determinada criatura e despertei e percebi que preciso pacificar essa relação, e esperei 50 anos, talvez até 100 anos, para que esta criatura renascesse como meu filho, sendo que eu o assassinei em reencarnações anteriores, eu não posso esperar que essa relação seja fácil. Não vai ser. Esse filho vai ser complicado. Então, o seu filho não deve ser comparado com o filho de ninguém. Ele é seu. É singular. A relação é o quê? É especial. É você e ele. Você não tem que dar conta de como é o filho do outro, não. De como é a família das outras pessoas, não. Você tem que perguntar. Jesus, igual a Saulo. A Saulo, quando viu Jesus. Que queres que eu faça aqui? O que é para eu fazer? Ah, Jesus, quer esse menino mais não. Quer devolver esse menino. Você pediu, você esperou, e agora que chega o momento da reparação, eu não sei se vocês estão filmando, né? Eu doida para descer daqui. Eu não gosto muito de falar em púlpito, não. Mas vamos lá. Eu gosto de falar assim, no meio do povo. Mas é porque está filmando. Aí tem que ficar aqui. Então, a gente começa a perceber, em sendo espíritas, que estamos sendo convocados a esse combate, a essa luta. Mas as armas são diferentes. Então, eu preciso discernir o momento mais importante da minha existência. Eu preciso perceber a oportunidade na minha frente, para não deixar ela passar. Porque a gente esquece, e o esquecimento é uma dádiva.
É importante que se esqueça. Mãe, mas se eu lembrasse ia ser melhor. Criatura, não queira lembrar de nada, não. Você não tem estrutura para ficar de pé se você lembrasse. Eu fico passada com esse povo que quer saber das vidas passadas. Eu não quero saber de nada. Olhe, hoje, o negócio já é complicado. Aí eu pego e quero saber daqui a 100 anos passados. Tem certeza que tu tem condições de te ver 100 anos atrás? Coisa linda que tu era. Você tem condições emocionais? Eu quero saber as vidas passadas. Meu amor, esquecer é terapêutico. É saúde mental. Isso é muito simples de explicar. Lembre só de um coração que você partiu nessa vida. Ou você nunca partiu o coração de ninguém. Lembre alguma coisa que você fez que machucou uma pessoa. Você gosta de lembrar? Eu não quero que você faça uma regressão, não. Eu quero que você lembre agora mesmo, nessa vida. Você gosta dessa lembrança? Agora tente voltar mais tempo para ver o que é que você fazia. O passado, eu não preciso buscá-lo. É só prestar atenção no presente. Ele está todo expresso no presente. Porque as experiências do presente são consequências das escolhas do passado. Então, onde estão as suas dificuldades? Onde estão os problemas? Onde estão as angústias, os medos, os conflitos, o desamor? Ali está a oportunidade de pacificar, de harmonizar, de amar. Porque a justiça divina, ela não é como a nossa, porque muitos de nós ainda estamos presos à lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Eu fico incrível. Como ainda nós somos vingativos. E queremos soluções imediatistas e violentas. Soluções, inclusive, que já foram tomadas, que a gente já sabe que não dão certo. Que a gente quer sangue ainda. Isso é atavismo, é primitivismo nosso. Mas a justiça divina, ela é diferente da nossa. A justiça divina, ela nos oportuniza reparação. É uma justiça restaurativa. Então, a gente não reencarna para pagar os erros, não. Mas para restaurar o que deixamos desajustados. Agora veja, meu amor. Cada equívoco nosso que viola a lei divina promove uma marca moral no nosso corpo perispiritual. A gente fica marcado, a gente fica deformado. Então, se eu odeio, o ódio escurece o meu espírito e adoece o meu espírito. Esse sentimento, que é o ódio, ele deixa marcas no corpo psicossomático. Eu vou reencarnar e todo aquele ressentimento, aquela mágoa, aquele ódio, vai ser drenado para o corpo físico. É um corpo doente. Foi Deus que castigou você? Não. Se o perispírito é o modelo organizador biológico, se o corpo físico, ele é a memória RAM, o perispírito, o corpo físico é feito a partir dele. O que foi que você fez com o perispírito? Você odiou, você roubou, você matou, você continuou egoísta, invejoso, seu perispírito é todo adoecido. Você traz para o seu corpo físico moléstias. Vamos tentar explicar isso no corpo físico. Fica preocupado com alguma coisa. Mas preocupado mesmo. Primeira coisa que aparece é caspa. Não é não? Começa logo a coçar. Continua preocupado. O que é que vai acontecer com tua imunidade? Hein? Ela vai ficar ótima, o que é que vai acontecer? Ela vai baixar.
Aí você vai ter uma crise de herpes zoster. Queira ter não, viu? Se puder, até se vacine. É uma das piores dores. Foi Deus? Deus quis que eu passasse por isso. Deus tem nada a ver com isso. Deus é amor. É a forma como você se coloca, é a forma como você sente, é a forma como você se relaciona. Agora, é claro que existem doenças que fazem parte do declínio físico. Meu pai dizia, dói quando anda, dói quando senta, dói quando deita. Então, suas costas estão doendo, não é porque você está fazendo nada de errado, não. É porque você não tem mais a mesma coluna vertebral que tinha quando tinha 20 anos. E aí dói. Então, Deus também não tem nada a ver com isso. Isso faz parte do processo do envelhecimento. Então, a gente precisa começar a perceber as coisas assim, de forma madura. E aí, a gente vai tecer uma reflexão agora em torno das emoções. A neurociência, ela vem demonstrando cientificamente, através de estudos randomizados, desde a década de 90, vem sendo feitos estudos. E eu acho bonito porque, você lembra que o senhor Allan Kardec, ele falou assim, se a ciência provar algo contrário do que está posto aqui na codificação, siga com a ciência. Não foi isso que ele disse? Mas a ciência, ela vem a cada dia, comprovando o que está na codificação. Então, no século XIX, nós estávamos sendo regidos sob uma perspectiva positivista, ou seja, racionalista. E aí Descartes, aquela premissa dele, não é? Penso, logo existo. Isso fazia parte de um contexto pós-iluminista, em que era preciso trazer a razão e fomentar a razão para que houvesse o desenvolvimento científico. E houve, então, uma separação, uma dicotomia entre as questões espirituais e as questões racionais, como se elas não se comunicassem, entre emoção e razão. O que ocorre é que nós não somos seres principalmente racionais. Nós somos principalmente emocionais. O que a neurociência vem comprovando é que nós somos muito, muito determinados pelas nossas... Pelo quê? Pelas emoções e pelos sentimentos. É que os pensamentos, as construções cognitivas, elas derivam do campo emocional e dos sentimentos da gente. Então, não é assim, primeiro eu penso e depois eu sinto. Na década de 90, Damasio, neurocientista americano, ele já disse, e ele escreve um livro chamado O Erro de Descartes. Ele comprova, através dos seus estudos, que emoção e razão, emoção e pensamento, ocorre tudo ao mesmo tempo. É tudo assim ao mesmo tempo. E achava-se que os nossos sentimentos e a emoção estavam localizados, achava-se isso antigamente, no sistema límbico. E a neurociência hoje prova que está no cérebro inteiro. As emoções ativam o cérebro inteiro, porque quem está coordenando o cérebro inteiro? Quem é? Quem é o chefe? É o espírito. Então, a gente precisa falar sobre emoção. As emoções, elas são, muitas vezes, primitivas, atávicas. Elas estão ligadas ao biológico. Então, se alguém me machuca, vem me agredir, eu sinto uma emoção chamada raiva. Eu estou com raiva. A raiva vai fazer com que as minhas adrenais funcionem e liberem cortisol e adrenalina para eu fazer o quê? Me defender.
É o instinto de defesa, não é não? É lei divina, é lei natural isso. Faz parte das leis naturais. Passado o primeiro momento em que eu tenho a necessidade da defesa, a emoção precisa ser... Eu preciso começar a racionar... O quê? Racionalizar a emoção. E aí eu lembro dos ensinamentos espíritas. Fulano me magoou, me feriu. Que disse Jesus? Perdoa 70 vezes 7. Eita. Aí você começa a fazer um trabalho. A gente ainda, no nosso estágio emocional, nosso estágio moral, a gente não consegue fazer isso rápido. A gente leva um tempinho. Gandhi nem sequer se magoava. Mas nem sequer, nem chegava nele. A gente não, a gente tem que fazer todo um trabalho. Se a gente não consegue fazer esse trabalho, a gente vai transformar a raiva em ressentimento. Aí veja, vai deixar de ser atávico, emocional, vai passar pelo crivo da razão e eu vou alojar um sentimento. O sentimento é pensado e, portanto, você usou o seu livre-arbítrio. Então, quando você odeia, quando você guarda ressentimento e mágoa, você está usando o seu livre-arbítrio. É diferente da emoção. Eu vou dar um exemplo da emoção que aconteceu comigo. Quando eu estava saindo da procuradoria para o estacionamento, eu ia, era assim, já às 5 horas da tarde. A gente não sabe quando a gente é assaltado, quando a gente reage, né? Ninguém sabe por quê, porque é instintual. Você vai responder à emoção. Então, 3 meninos vieram para cima de mim com cacos de vidro, passa a bolsa, passa o celular. Olha como eu reagi. Eu olhei para os 3 e fiz. É o quê, menino? Passa os 3. Passa, passa. Vê. Ele olhou para mim assim e saiu e foram embora. Mas subiu uma coisa em mim assim. A vontade que eu tinha de dar uma palmada neles. Aí, quando eu cheguei no estacionamento, minhas pernas começaram a tremer. Por quê? Porque quando eu tive essa reação de mãe braba, as adrenais fizeram o quê? Qual foi a reação? Instintual. O instinto de defesa foi esse. Entendeu? E ali no estacionamento, aí eu já estava passando o efeito, eu já estava sentindo mesmo, eu estava racionalizando que simplesmente o menino poderia ter me ferido. Entende isso? Então a gente precisa começar a pensar qual é a qualidade das as emoções que eu cultivo, que predominam em mim, e quais os sentimentos que eu estou guardando, muitas vezes desconhecidos, e que estão determinando minha forma de ser e de estar no mundo, inclusive meus relacionamentos, a forma como eu, por exemplo, não me enfrento. Quais são os pensamentos que eu estou alojando e quais são as ideias centrais que sustentam esses pensamentos e quais são as emoções ligadas a essas ideias centrais que eu tenho sobre mim, sobre as pessoas. Por que eu não consigo estudar para fazer um concurso? Por que quando eu, mesmo estudando, vou fazer a prova e fico tão perturbado que não lembro de nada? Por que a emoção domina nesse momento? A que está vinculado essas minhas reações? Eu só serei uma pessoa pacificada e harmonizada quando eu começar a estudar a mim mesmo. Como eu reajo, como eu me coloco. E aí eu quero trazer para vocês essa passagem aqui de Joana de Ângeles. Acho que eu posso ler aqui, né?
ela foi publicada na revista O Reformador, na edição de agosto de 2013. Psicografia de Divaldo Franco. Ninguém consegue viver em equilíbrio, diz a benfeitora, sem um projeto de existência, de vida, de existência aqui, alicerçado na afetividade. Ou seja, você não consegue viver bem e progredir como espírito se você não faz um projeto de autoconhecimento dos seus afetos, da sua emoção, dos seus sentimentos. Se você vive só para pagar seus carnês da Casa Bahia, só pensa nisso quando dorme, quando acorda, você está desconectado de você, está perdendo a oportunidade reencarnatória. Não estou dizendo que a gente não deva se preocupar de pagar os carnês, mas o objetivo da vida da gente não é esse. Nós não estamos aqui para deixar patrimônio para ninguém. Aliás, eu quero dizer uma coisa. Você está querendo deixar patrimônio para alguém? Quem está juntando tudo? Quem não vai nem comer uma pizza para deixar muitas coisas para os filhos, para os netos? Quem é que está fazendo isso? Eu vou dizer, você vai ser um defunto perturbado. Eu vou logo avisando que você não vai ficar legal. Gaste tudo, não deixe nada para ninguém. Viaje com sua véia, mas não faça feito aquele casal que teve a foto da rede social, que deixou para ir para Veneza, os dois já com 90 anos, não. E dormiram na gôndola, os dois. Porque aquele passeio de gôndola, você deixa ali um salário seu. Aí a pessoa entra e dorme, porque já tá com muita idade. Aí passeia, aí, entendeu? Ali no... O passeio não é muito agitado. Aí você, depois de comer uma macarronada, a carbonara, entra ali. Então, eu quero avisar você. Você está vivendo para juntar imóvel? Eu estou vivendo porque eu tenho que ter muitos apartamentos para a minha aposentadoria. Lembra da parábola do homem que ficou só enchendo o celeiro? É isso que Jesus está querendo dizer. E eu sei muito bem o que é uma ação, eu já trabalhei em várias, dos filhos se intrigarem. Você vê uma família se despedaçar, um odiar o outro por causa do patrimônio. Patrimônio que se deixa para a filha é estudo e moralidade. Lá em casa é assim. Mãe quer estudar, mãe quer fazer um curso. Onde é? No Japão, começar a ver, eu vou juntar dinheiro, vou vender o carro. Lá em casa é assim. E eu já avisei, não vamos deixar nada para nenhum dos três. Nada. Agora, quer estudar? Você quer fazer um curso? Você vai para o fim do mundo, até para Marte, se for necessário. A gente trabalha dia e noite para que você tenha estudo. Porque a nossa vida, ela não pode ser moldada naquilo que não está marcado pela permanência. Nós devemos ser responsáveis, pagar nossas contas, mas devemos buscar viver com simplicidade, sem ostentação, sem exagero, buscando cultivar os valores essenciais do espírito. Porque quando a gente desencarna, a gente leva só o tanto que a gente amou, que a gente cuidou, que a gente amparou, que a gente esteve presente na vida das pessoas. Você não leva nenhum patrimônio, você leva o quê? O seu cabedal de afetividade. É isso que você vai levar. É isso que vai lhe valer. Painho, numa das suas primeiras comunicações depois do desencarne dele, ele disse para mim, minha filha, quando eu cheguei aqui desse lado, o fato de eu ter sido pai de vocês, 5, que foi um bom pai, me valeu demais. Você não sabe, minha filha, como foi importante para mim ter sido pai de vocês.
o mérito que ele alcançou. Então, o que valeu para ele não foi título, não foi nada que esse mundo faz a gente perder horas e a vida. Mas o tanto que a gente se dedica, ama, ampara, ajuda, não perca uma oportunidade de servir. Não deixe a preguiça dominar você. Se tem algum parente seu, alguém que precisa que você durma no hospital, que você cuide, vá para lá, corra, criatura. Tu não sabe que isso é uma pedra preciosa no teu livrinho. Avô não é obrigação minha. E se não for obrigação tua, aí é que é mérito. Essa é a contabilidade de Deus. Então, Joana diz, se esse objetivo da vida é material, é imediato, constituído pelos desejos egóicos, o sentido da vida logo desaparece e o ser derrapa em transtorno de comportamento, mergulhando em melancolia e asfixiando-se na depressão. O que é, então, a depressão? A depressão simplesmente não. A depressão é um chamado da sua alma, do seu espírito. Quando você entra em depressão, é porque todas as estratégias que você vem usando há séculos para não se conectar com a sua essência divina e com o Pai, funcionam mais não. Nada que você faz funciona. Depressão não é tristeza. Eu tenho a impressão que eu já falei isso aqui, eu estou com a sensação de déjà vu. Mas está com necessidade de falar. Então, rapidamente. Depressão não é tristeza. É falta de. Tristeza é sentimento. Depressão é ausência. Ausência de sentimento, ausência de... É uma comida sem gosto, sem sal. É uma vida sem prazer, nada anima. Por quê? Porque enquanto você conseguir prazer no mesmo funcionamento equivocado, você não muda. Então, assim, busque medicar-se, busque psicoterapia, mas busque essencialmente na psicoterapia perceber o que você precisa mudar em você. Quais são os aspectos que precisam ser trabalhados? Porque a depressão é o seu espírito chamando você. Para que você realize o projeto de Deus na sua vida. E aí, eu já falei isso tudo. As emoções. O começo, aí diz Antônio Damasio, no livro O Erro de Descartes. O começo de tudo foi a emoção. O sentimento não é, portanto, um processo passivo. Então, vocês já entendem que o sentimento que você aloja foi pensado por você. Não é passivo. Você não sente simplesmente. Eu senti simplesmente. Não. Você está pensando ali, como diz Damasio, é tudo ao mesmo tempo. Não é separado. Isso aqui, gente, eu vou passar, porque eu quero um outro slide. Isso aqui foi um seminário. Foi uma manhã toda. E aí a gente trabalhou esses conceitos todos. Eu quero esse slide, porque já está quase acabando. Então, a gente começa a pensar que as nossas provas, as nossas experiências, tanto as boas quanto as ruins, elas são oportunidades para a gente. A gente muda a perspectiva. Isso é espiritismo. Você não é espírita porque você acredita em espírito, porque você acredita em reencarnação. Você é espírita porque você começa a ver a vida sobre essa lógica. Todas as experiências, elas estão assinalando um aprendizado. Estão convocando você a formar um construto psíquico, a pensar, a refletir sobre as questões importantes para a sua vida. Todas. As boas também. Muitas vezes é nos momentos de prazer e de facilidade que a gente derrapa, que é uma beleza. E outras vezes, sob a pressão das dificuldades, a gente fica mais
atento. Não é não? Então, o ouro líquido que nos ajuda a recompor a vida, o que é esse ouro líquido? Como é que a gente vai recompor a nossa vida? Eu ouso dizer que esse ouro líquido é o Evangelho de Jesus. Meu coração está partido, eu estou destruído, porque me traíram. Eu conversei com uma menina, antes de segunda-feira, que ela estava assim, despedaçada, porque a família, o pai dela, foi traído e perdeu tudo, perdeu a empresa, e afetivamente ela se relacionou com um rapaz que a traiu. Então, todas as vezes e ela, neuroticamente, se chama neurose. Quando você ainda não pacificou algo que aconteceu com você, você repete e procura as situações em que você vai se ver vivendo os mesmos sentimentos, as mesmas emoções. No caso dela, ela só escolhe, inconsciente, homens que vão fazer o que com ela? Vão trair. É a neurose. E aí, conversando, eu mostrei para ela. Eu falei, preste atenção. Você me disse que está com o coração partido, que você está em frangalhos. Ela disse, eu estou em frangalhos, eu acredito. E aí eu disse, eu sei que você está, mas vamos começar a juntar esses caquinhos de forma... Vamos juntar. Qual seria o ouro líquido para recompor os caquinhos dela? Por isso que, quando você se recompõe, você é uma peça singular. Porque o que você usou para recompor é um trabalho todo seu. Qual seria, minha amiga, a matéria-prima para você trabalhar isso, juntar seus cacos? Primeiro, vamos lá para esse pai. Vamos trabalhar o sentimento, o que você sentiu quando você ficou pobre? A dor do seu pai. E vamos pacificar isso, alisar esse passado e entender que, se seu pai foi traído, você não precisa ser. Você não precisa repetir. Libere isso. Aceite. Isso é todo um trabalho que ela vai fazer. Se ela não fizer, ela vai continuar juntando os caquinhos dela com o quê? Com cordões. E ela se despedaçará de novo. Então, meus irmãos, nessa perspectiva, reflita. Onde que você está se quebrando sempre no mesmo lugar? Onde você se quebra sempre? Reflita qual é a matéria-prima que você está usando para se recompor. E se você está se recompondo mesmo, ou se você está usando as mesmas estratégias. Qual é o ouro líquido que você precisa utilizar? No caso dela, o ouro líquido do Evangelho era o perdão, sabia? O perdão mesmo, profundo. Que ela tem que fazer dentro de um processo muito dela, não é eu dizendo, perdoe. Então, isso aqui, gente, isso foi uma monja beneditina, chamada Joan Critster, no livro In Between the Dark. Olha o que ela diz. Somente uma experiência de nossa própria escuridão nos dá a luz de que precisamos para ajudar os outros, cuja jornada para os pontos escuros da vida está apenas começando. Apenas quando eu faço a trajetória em busca das minhas sombras, dos meus conflitos, e eu faço esse trabalho de iluminação de mim mesmo, é que eu sou capaz de olhar para os meus irmãos e perceber, meu Deus, olha fulano, está se debatendo no sofrimento que eu outro dia também estava. O que está acontecendo com fulano também poderia acontecer comigo, não é? E aí, quer trabalhar mais esse aqui? Já acabou. Ai, Jesus, a gente está sendo feliz, no instante passa, né?
Pelo menos eu estava feliz, não sei vocês. Mas eu quero só ler esse aqui. Posso, dirigente? Então, a gente tem que fazer uma associação, um trabalho nas emoções, reconhecê-las e transformar em sentimentos que nos ajudem a florescer e não a nos aprisionar em nosso cárcere emocional. É nesse ponto, diz a monja, que o pouco que experienciamos da escuridão da nossa nos qualifica para sermos algo capaz de iluminar a expedição humana. Eu achei isso fantástico. Somos seres em expedição. Estamos todos em travessia, somos imigrantes, gente. A gente tem casa não, a gente não tem lugar, a gente não tem nem país. Estamos aqui hoje e amanhã a gente pode estar em outro lugar. Nós somos seres em expedição, em travessia, estamos atravessando. A expedição humana, sem isso somos apenas palavras, apenas falsas testemunhas da verdade, os falsos profetas, os vendilhões do templo, os que vivem as coisas só de aparência. Testemunhas da verdade do que significa ser esmagado no chão e levantar-se outra vez. Então, desejo a todos muita coragem, muito discernimento, desejo alegria, desejo esperança, desejo que todos vocês, assim como eu, e os espíritos que estão aqui, que nos sintamos amados por Deus, nessa hora grave que a Terra passa, porque em todas as partes do orbe o sofrimento está em evidência. Há muita dor. Que nesse momento nós nos sintamos profundamente amados por Deus. E comecemos todos nós a pacificar, prestemos atenção, porque o velho mundo, o homem velho, está com as suas garras, querendo nos convocar às posturas antigas, violentas, agressivas, vingativas. Preste atenção, não entre na onda. Jesus é o grande pacificador de almas. É o príncipe da paz. Escolha estar com Ele. Escolha ser com Ele. Porque você pode ser taxado de idiota, de burro, de fraco perante os homens, mas perante Deus, você é um grande herói. Tenhamos coragem de fazer nossa jornada heróica e seguirmos com elegância diante desses processos. Muita paz.